coisas mudam, né, mano? Mas, de qualquer jeito, o importante é a gente sentar junto. Prepara o coração aí, galera. Deixa o likezão, presta bastante atenção no vídeo. E é isso, mano. Vamos que vamos. Que isso, mano? Bastante atenção. Presta bastante atenção no vídeo. E é isso, mano. Vamos que vamos. É isso mesmo que você leu no título. Esse é um vídeo de despedida. Mas eu acho que ele é mais que isso. Ele é um vídeo que mistura muitos sentimentos meus. Sentimento de pertencimento, sentimento de orgulho, sentimento de saudade. Meu nome é Luiz Fontes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre aceitar novos desafios e sobre a minha saída da Loud. Para quem não sabe, eu trabalho numa organização de esportes há 2 anos, quase 2 anos. E eu trabalho lá desde a criação dessa organização. E é um motivo de orgulho muito grande para mim ter ajudado a construir um pouquinho do que essa empresa Eita hoje. desgraça, segura, meu parceiro! Pra mim, Vou por ter chorar! sido o primeiro funcionário da empresa a trabalhar com captação audiovisual numa empresa que tem como base a criação de conteúdo audiovisual. Eu lembro como se fosse ontem, assim, lá no início, quando o Bruno Playhard entrou em contato comigo, meu amigo de muitos anos. E ele entrou em contato comigo, eu estava trabalhando como médico lá em Campinas, tinha acabado de me formar, na verdade, e estava trabalhando numa clínica lá. E ele entrou em contato comigo falando, cara, eu tenho um projeto que está para sair, ainda era um projeto, não tinha sido lançado ainda a Loud. A gente tinha alguns projetos nossos antes, que não foram para frente porque ele foi morar no Rio, mas ele me falou desse novo projeto e que ele estava pensando em me chamar para participar. Na época eu já estava começando a trabalhar com algumas coisas de audiovisual em paralelo à medicina. A minha paixão por audiovisual ela é bem recente, digamos assim, que eu descobri essa paixão mesmo, foi de 2016, 2017 para cá, então tem pouco mais de 3 anos e eu aprendi tudo sozinho, até fiz um vídeo sobre isso, mas de trabalhar mesmo eu estava pegando poucas coisas ainda estava engatinhando, mas já tinha feito alguns projetos grandes com o Bruno, né, de eventos. A gente tinha feito alguns vídeos para CCXP, BGS, então eu já estava num esquema meio misto de trabalhar como médico durante a semana e trabalhar com audiovisual no final de semana. Algumas coisas como hobby, algumas coisas pegando trabalhos mesmo. Mas cada vez mais eu vinha descobrindo que era uma grande paixão e que era o que eu queria seguir fazendo. Eu acho que na vida a gente tem que seguir muitas vezes esses instintos assim que falam mais alto pra gente, principalmente quando é alguma coisa que faz o nosso olho brilhar, assim, que dá aquele frio na barriga de fazer e se jogar de cabeça mesmo, né? Fugir daquela noção que você tem um caminho pré-determinado ali para seguir e que aquele é o melhor caminho. Acho que não tem muito isso de caminho certo, caminho errado. Eu acho que o que vale a pena fazer é aquilo que te empolga, sabe? Aquilo que te dá uma emoção, que dá aquele frio na barriga e aquela vontade de aprender cada vez mais. E é isso que eu tentei fazer quando eu comecei a perceber que esse lado do audiovisual estava falando um pouquinho mais alto assim no meu coração. E é isso que eu fiz. Eu fui atrás de trabalhar com audiovisual, mesmo sendo médico e mesmo medicina sendo uma paixão minha também. Mas naquele momento o audiovisual estava falando um pouquinho mais alto e eu corri atrás. Bom, pouco tempo depois que o Bruno me falou desse projeto que ainda não tinha sido criado, ele me chamou para fazer o vídeo de lançamento da Loud e era um final de semana que eu tinha plantão, então eu não poderia ir para o Rio fazer, foi gravado lá na Final Level, né? Infelizmente eu não estava presente nesse primeiro vídeo, mas eu já tinha sido contratado para fazer um outro vídeo antes do lançamento também, que seria um vídeo que acompanharia o time de Vainglory, que a Loud tinha, que a Loud patrocinava na época, nem tem mais, né? E eles iam disputar o Mundial na China. E foi o primeiro vídeo da Loud que eu roteirizei, dirigi, gravei, editei, fiz tudo basicamente assim no processo. E é um vídeo que está lá no canal da Loud até hoje, um marco assim para mim, por ter trabalhado nesse projeto do início ao fim,
Sendo que essa viagem aconteceu dia 5 de março de 2019 que eu fui para lá. A Loud foi lançada em 28 de fevereiro, né? Então foi logo depois do lançamento. E desde que eu voltei da China, eu já voltei direto para o Rio para ficar na primeira casa mais fixa da Loud, assim, né? Que ficou, acho que a gente ficou 15 dias lá, mais ou menos. Que foi a casa que a Babi e o GS foram anunciados. Então, desde essa época eu já gravo todos os vídeos da Loud praticamente. Fiquei responsável por toda a parte de captação audiovisual de tudo assim da Loud por uns bons 6 meses, assim, sem mais nenhum outro funcionário na minha área. Me mudei de Campinas para São Paulo para morar na primeira casa da Loud aqui em São Paulo e continuei morando esse tempo todo, praticamente, quase 1 ano e meio. E eu posso dizer tranquilamente assim que eu fiz uma família de verdade aqui. E só esse fato de voltar a morar com tanta gente junto já foi um grande desafio para mim, depois de tantos anos fazendo faculdade longe de casa, morando sozinho. Não tão sozinho, não completamente sozinho, eu dividi apartamento, mas morar com 7 pessoas que você acabou de conhecer é bem diferente, assim, e foi um desafio grande. Eu achei que ia ser um desafio grande, mas na verdade não foi tanto, porque a gente se deu bem muito de cara. E eu fico impressionado até hoje, assim, como que 7 pessoas que mal se conheciam morando juntas deram tão certo desde o início, sabe? Eu acho que tinha que ser mesmo, era pra ser. A convivência foi tão boa porque realmente a gente criou uma relação de família muito rápido. E apesar de parecer um desafio muito grande, no final das contas não foi tanto assim. E eu acho que talvez a maioria dos desafios na nossa vida sejam assim, né? A gente olha com um receio muito grande e com medo de se jogar, mas na hora, quando a gente dá esse primeiro passo, a gente vê que era muito mais fácil do que a gente imaginava, do que a gente estava fantasiando na nossa cabeça. Trabalhar e morar no mesmo lugar foram também coisas assim que foram desafiadoras. Teve muitas coisas boas disso, muitas coisas que não eram tão boas e que a gente tinha que se adaptar. Eu acho que todo mundo teria que se adaptar numa situação dessas, né, de morar no ambiente de trabalho. É uma divisão meio difícil na sua cabeça de ter o seu espaço pessoal e o seu espaço profissional e os dois estarem juntos ali, né? Mas ao mesmo tempo, com todas as dificuldades e com todas as coisas boas, foi muito, muito gratificante. Agora vem chegando a parte difícil, né? Recentemente eu recebi uma proposta de emprego de uma empresa enorme também e que eu admiro muito por tudo que vem fazendo pelo cenário de esportes mundial, principalmente pelo cenário de esportes mobile, que vem crescendo cada vez mais. E essa empresa é a Garena, desenvolvedora do Free Fire. Com certeza essa foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. E eu já tomei decisões bem grandes na minha vida. Eu decidi não seguir com uma carreira de medicina para trabalhar com audiovisual, então já tive outras decisões bem importantes, mas eu posso dizer que essa talvez tenha sido a mais difícil. E é uma decisão tão difícil justamente porque os sentimentos pessoais e a parte profissional se misturam muito para mim, assim, quando se trata da Loud. Na Loud eu construí uma segunda família e eu amo cada uma das pessoas que estão lá, que fizeram parte disso tudo comigo até hoje. Eu acho que um dos momentos mais difíceis para mim foi essa semana despedir de todo mundo e vai ser uma cena que nunca vai sair da minha cabeça, assim, quando a gente reuniu todo mundo na sala eu e o Bruno, a gente falou junto, para comunicar todo mundo da minha saída. E a forma como eu recebi o carinho de todo mundo
independente da minha decisão e a forma como eu tentei expressar também o meu amor por todo mundo que estava ali naquela sala, porque é muito grande. Foi uma das cenas que realmente vai ficar muito marcada na minha memória. Mas eu acho que em alguns momentos da nossa vida a gente tem que saber separar o pessoal do profissional. E nesse momento fazia muito mais sentido para mim, profissionalmente, sair. Apesar do pessoal estar falando lá que talvez eu devesse ficar. Mas desafios são assim, né? Eles nunca são fáceis de decidir encarar. Você sempre vai ter que fazer uma concessão, sair da zona de conforto. E não que eu não tivesse desafios na Loud, eu tinha desafios lá todos os dias, às vezes desafios muito grandes. Insano. 2 semanas atrás, por exemplo, eu dirigi um projeto que eu escrevi o roteiro e que eu fiz o plano de filmagem e que fiz a codireção no dia. E um projeto que foi uma parceria entre a Loud e a Fusion, da Ambev. Então, quer desafio maior que esse? Eu acho que foi o maior desafio da minha carreira até agora. E concluir esse projeto foi um marco que eu nunca vou esquecer, assim como esse meu ciclo na Loud. Essa empresa foi a minha casa, literalmente, e vai continuar tendo um espaço no meu coração que vai ser sempre dela. O futuro é sempre uma incógnita, mas por hora é tempo de experimentar novos desafios, tanto para mim quanto para a Loud. Eu agradeço a todo mundo que me apoiou desde o início e que compartilhou dessa experiência comigo até aqui. E é isso. Até mais, Loud. Caralho, irmão. Aí não machucou não, menino. Vocês não vão esquecer de mim agora não, hein? Não, mano, jamais. Tá maluco, aí você tá... Isso aí vai só servir pra aproximar a gente. Tá no meu coração. Irmão, não tô no chão não, tá? Eu tô abaixo. Eu tô totalmente miado. Cacete, pivete. E é isso aí, galera. Foi isso. Igual eu falei, não foi fácil, mas eu acho que a gente tem que ser forte junto com Jesus agora e, mano, torcer pra ele, sei lá, pra ele estourar no mundo aí, mano, que merece, tá ligado? Mas que é estranho a gente despedir assim. É estranho.